toda atividade industrial precisa avaliar os riscos da atividade industrial. Então, não existe atividade industrial que seja isenta de riscos. A questão é como você administra os riscos. O que acontece com as multinacionais de capital privado, com ações negociadas em bolsa e controladas pelo sistema financeiro internacional, elas têm características, né, que elas foram mudando ao longo do tempo. Antes, elas eram empresas puro sangue industriais. A partir do momento que os capitais financeiros foram controlando cada vez maiores fatias do seu capital acionário, tendo cada vez mais relevância na direção dessas companhias, você começou a colocar metas de cada vez menor prazo. Então, o que é uma característica do capital financeiro? O capital financeiro, ele tem objetivos basicamente trimestrais. Você busca resultados trimestrais de maximização de capital. E quais são os objetivos do capital financeiro? Basicamente, é se acumular através, basicamente, do recebimento de dividendos ou da valorização do capital acionário negociado em bolsa. Para fazer isso, as empresas minimizam os seus investimentos, né? Colocam seus investimentos em valores cada vez menores e muitas vezes recompram as próprias ações, reduzindo o número de ações negociadas em bolsa para que cada ação valha mais. E esses objetivos do capital financeiro muitas vezes estão em contradição com as condições de segurança que essas empresas precisam ter e ainda mais em ambientes cada vez mais, vamos dizer assim, desafiadores e mais difíceis, porque o petróleo barato de ser produzido já foi alcançado, já foi produzido, aquele petróleo que é fácil, né? Que praticamente aflora da Terra em algumas regiões do planeta. Esse petróleo já foi primeiramente encontrado, produzido, esgotado, né? E você precisa ir cada vez mais em condições difíceis de encontrar esse petróleo, então fazendo investimentos maiores e correndo maiores riscos. Mas quando essa indústria ela é controlada por um capital financeiro que tem objetivos de curtíssimo prazo, muitas vezes você deixa de considerar os cuidados que você precisa ter com a questão da segurança. Então, basicamente, a forma como essas empresas atuam é uma forma que é muito mais arriscada do que a forma como uma empresa como a Petrobras, que é uma empresa controlada pelo Estado Nacional, e outras empresas estatais, que aliás são as mais importantes do mundo hoje. Das 25 maiores empresas de petróleo, 19 são estatais, e das 5 maiores empresas de petróleo do mundo, 4 são estatais. Num movimento de aumento da participação relativa, tanto na reserva, produção, comercialização, agregação de valor ao petróleo, as empresas estatais de petróleo estão cada vez mais importantes, né? E as empresas privadas controladas pelo sistema financeiro cada vez menos importantes relativamente. Você não vê, quer dizer, a mesma lógica de gestão, quer dizer, maximizar resultado de curto prazo não é algo típico de empresa estatal do petróleo. Isso, inclusive, está em contradição com as políticas que vêm sendo adotadas pela própria direção da Petrobras a partir de 2021, 2022 e agora no primeiro trimestre de 2023, que é uma distribuição de dividendos desproporcional e insustentável. É esse tipo de prática que é uma prática recente da direção da Petrobras, não é uma prática condizente com o histórico da Petrobras e com o histórico de qualquer empresa estatal. Tem uma outra lógica de funcionamento que não é simplesmente maximizar o resultado de curto prazo em detrimento do futuro, que é o que a Petrobras vem fazendo recentemente, que eu espero que deixe de fazer o mais rápido possível. Ou seja, o que a gente está dizendo muito claramente é o seguinte: uma empresa controlada pelo Estado, ela pode pensar no longo prazo e pode pensar em nível de segurança, porque ela não está sendo cobrada por acionistas como as empresas privadas, nem em gerar lucro, reduzindo as medidas de segurança e tentando baratear os sistemas de exploração de petróleo. É isso? Tentar baratear, todas as empresas tentam baratear. Agora, a que custo, né? A responsabilidade ao fazer isso, compromisso com a sociedade, compromisso com o país, compromisso com o futuro da própria empresa. O capital financeiro, ao colocar esse tipo de meta nas empresas de petróleo, eles não têm compromisso em continuar nesse segmento de negócio. Eles não têm compromisso em continuar na própria empresa que, naquele momento, ele está ali adotando medidas, dando uma determinada direção. Se aquela empresa que está sendo influenciada pelo capital financeiro, no futuro, ela deixa de ser viável, simplesmente vende aquelas ações e vai comprar ações de outra empresa que ele julgue mais promissora para atingir seus objetivos de acumulação de curto prazo. Então, não existe uma preocupação com a sustentabilidade, tanto empresarial quanto qualquer outro tipo de sustentabilidade. É um capital de natureza parasitária, coloca em risco a própria existência das empresas. Inclusive, esse fato é um fato que ele é comprovável, né, se você analisa essa redução da importância relativa das empresas de petróleo, de capital privado, controladas pelo sistema financeiro. Elas já foram extremamente importantes no passado, elas dominavam o mercado, dominavam as reservas, estavam na fronteira tecnológica, tinham as principais tecnologias, né, e tudo isso elas foram perdendo justamente por conta do predomínio do capital financeiro parasitário, né, e determinando as suas direções. Então, hoje as principais companhias são estatais justamente porque elas têm uma outra visão, outros compromissos, outros objetivos. E a Petrobras precisa fazer é voltar a ter objetivos de natureza de uma empresa estatal, petróleo, verticalizada, nacionalizada, objetivos de mais largo prazo, compromisso com o investimento no país, compromisso com o conteúdo nacional e tantos outros compromissos que caracterizam aí uma empresa estatal
função e que a Petrobras também desempenhou essa função desde a sua criação.